fazer uma pergunta. Eu queria, já que você falou isso tudo é por causa do iluminismo francês. Exato. Isso. Eu sou um crítico voraz dele, eu não canso de... Nós também. Eu queria que você falasse um pouco da diferença dos iluminismos, o francês e o escocês, principalmente, e o porquê a gente critica tanto o francês, a gente já viu, e o porquê a gente pende mais pro lado do iluminismo escocês. Por que teve essa diferença? Bom, vamos lá. O iluminismo, o escocês e o inglês, eles meio que se confundem em algum determinado momento da história, eles não são tão diferentes, né? Mas basicamente o iluminismo, o escocês e o inglês, ele se faz a partir dos princípios régios da liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, a gente está falando de 3 tipos de liberdade, basicamente. Liberdade política, jurídica e liberdade pessoal, individual. O famoso livre-arbítrio, mas que não é só livre-arbítrio. Depois a gente fala sobre isso. Mas esses tipos de princípios. Quando a gente vai para o iluminismo francês, a gente tem uma espécie de liberdade que quer se concentrar dentro de um plano de organização política. Quando a gente fala, só para diferenciar, quando a gente está falando do iluminismo inglês, a gente não está falando só de política. A gente está falando de um modo de vida geral da sociedade. Tanto que o rei os reis foram submetidos às regras do parlamento, porque até o rei teria que viver aquelas leis. Ao contrário do iluminismo francês. O rei não foi submetido, ele foi tirado, enforcado, cortado a cabeça. Decapitado. Guillotines. Então, a gente está buscando o controle absoluto da sociedade. No iluminismo inglês, a gente está propondo um estilo de vida partindo do princípio da liberdade. E isso se dá por momentos históricos muito claros, na verdade. Primeiro, a gente tem a monarquia católica francesa, que foi extremamente rígida, tirânica em determinados momentos. E a tirania faz com que o povo reaja de 2 maneiras. Se ele não tem um regimento se ele não tem um modo de responder isso por meio do próprio Estado, da organização estatal, ele vai buscar a revolta e vai buscar a rebelião, perfeito? Só que no inglês, a gente tinha isso também. A gente também tinha a ditadura, o absolutismo dos reis. A diferença era que lá, aos poucos, a população viu que eles não precisavam criar motins para dominar o poder. Eles precisavam criar regramentos dentro do próprio Estado que submetessem o rei à lei. O povo não era a lei. O Estado tinha... As instituições geriam a lei. Os franceses tentaram ser a lei. Não tentaram construir instituições. Tanto que todas as instituições da França falharam. Todas as instituições da Revolução Francesa, que vieram logo depois da Revolução Francesa, as comunas, os parlamentos de júri, porque tinha um júri em cada cidade, era uma coisa horrorosa, cada município julgava, era uma baderna, né? Eles não criaram instituições. Cada hora, eu leio tem um livro chamado Dicionário da Revolução Francesa que eu indico para todo mundo. O autor, ele fala que em questões de uma semana eram criadas quase 3 constituições. Era uma coisa assim bizarra, assim, porque não tinha regra. Eles não criaram instituições. O iluminismo francês, quando ele apostou nos valores para a coexistência dos indivíduos, eles apostaram em construções de instituições. Aí o que eles fizeram? Só para a gente ter um panorama histórico, eles criaram a Carta Magna. A Carta Magna é a maior revolução política de todos os tempos que ninguém fala. A Carta Magna pegou o Estado e falou assim, reizinho, senta aqui. A partir de agora você vai ter que respeitar isso aqui como aquele súdito. O mais podre do súdito que tá lá no baixo clero. Tudo bem pra você? Não tem isso. Ou é isso, ou você perde seu reinado. O que você quer? Vamos respeitar as regras. Quando ele cria esse iluminismo, que a Gertrude Himmelfarb vai falar no livro dela, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, ela vai falar que é o iluminismo da razão, não, o iluminismo da sociedade, se eu não me engano. E ela vai falar que
quando o iluminismo inglês cria instituições fortes para lutar contra a tirania do rei, ele estabelece um modo de existência que respeita princípios, que foi justamente o contrário que os franceses fizeram. Eles não criaram modos de vida, eles criaram um governo totalitário que ditavam. Ele, na verdade, lembra que no ensino médio que a gente fazia o triângulo lá para explicar o problema do feudalismo, né? Sim. Eles fizeram o contrário. Eles só viraram aqui. Então, o poder continuou totalitário, o poder continuou tirânico, só que agora o povo era a lei. É o caso famoso, né? A lei sou eu, a democracia sou eu. O rei agora era as comunas. O rei era Robespierre. O que diferenciava o poder do rei do poder de Robespierre? Alguém sabe me dizer? Nenhum. Ele tinha o mesmo poder de matar. Ele tinha o mesmo poder de ditar regras. Não mudou nada. Então, quando você não cria instituições capazes de balizar o totalitarismo dentro de um país, você cria novos modos de tirania. Simples assim. E os ingleses revolucionaram por conta disso. Os ingleses, eles descobriram uma coisa que foi sensacional e talvez seja a maior descoberta dos últimos séculos sobre política e democracia. Que é o seguinte: a única forma de você impedir que um ditador surja é que cada pessoa que tenha poder grande dentro de um estado tenha pouco poder. Poder diminuto. Poder de gerenciar só um pedaço que lhe foi dado por regra. Se você dá para o rei somente um pedaço para ele gerenciar com poder de rei, ele não tem como ser ditador. Se você diz para o rei que para ele fazer uma guerra ele precisa passar pelo parlamento, como é que o rei vai fazer uma guerra? Mas essa ideia de equilíbrio de poder, que é o que você está dizendo, teoricamente nós temos uma Constituição que equilibra poder. Baseado nisso tudo, na verdade, né? Então, mas o Brasil está descobrindo uma coisa sensacional nesse momento, Regis. Sabe o que é? Que uma palavra escrita não quer dizer nada se você não respeita. O que funciona? Qualquer um pode escrever qualquer coisa no papel. Qualquer coisa. Se as instituições podem dizer que respeita a Constituição, mas se de fato elas não respeitarem, caguei. Sim. Não funciona. Sim. Não funciona. A Constituição pode ser belíssima. Nossa, você terminou o primeiro parágrafo, você chora. Mas se as pessoas não respeitam. A Quinta Emenda brasileira é belíssima. Você já parou para ler a Quinta Emenda? Qual que é a Quinta Emenda? Da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Ela fala coisas belíssimas. Que é sensacional. Se você não ler aquilo ali e não chorar, você não tem coração. É isso aí. Mas e na prática? Então, mas é por isso que eu tô dizendo. Você vê, teoricamente, equilibrar poder. Você tá falando, não, se o cara tiver um pedacinho aqui, tudo. Eu entendo, tem um equilíbrio. Mas quando a gente passa da ideia para a prática da coisa, muda muito. Os ingleses ali do século XIII, eles começaram a experimentar uma coisa tão nova para eles e tão boa, que eles falam assim, cara, a gente precisa guardar isso. A gente precisa manter isso aqui. Que foi a liberdade. O servo, ele já não era mais escravo do seu patrão. Ele tinha liberdade, ele podia negociar o seu poder de serviço. Ele podia dizer pro patrão dele, olha, é o seguinte, tudo bem, não tem problema. Eu trabalho para você 12 anos. Fechou? Fechou. Só que esse espaço de terra é meu. O que eu planto é meu. E eu vou ter a minha casa. Dentro da minha casa você não pode entrar. Tudo bem? Eu trabalho para você. Eu vou fazer o seu plantio, eu vou cuidar do gado, eu vou fazer tudo. O que você tá me pedindo. Durante 12 anos, a gente pode até estipular um contrato, se você quiser. Mas a minha casa e a minha terra é minha. Só minha. Tudo bem? Esse tipo de liberdade, quando você vive, quando você experimenta pela primeira vez, talvez seja melhor do que a primeira vez o sexo. Porque você tem aquela sensação, peraí, eu domino a minha vida, então. Então agora é minha. Nós brasileiros não experimentamos isso. A gente não sabe o que é isso. Porque a gente já nasceu num sistema de liberdade. Mesmo diante da ditadura militar que a gente teve aqui, a gente não teve aquela ditadura que espécie União Soviética. A gente teve uma ditadura dura, principalmente com opositores. Mas não chega nem perto das grandes ditaduras do século XX. Então a gente nunca teve aquela perda de liberdade no sentido de, nossa, eu não consigo comprar minha casa. Nossa, se eu for comprar 1 quilo de arroz no supermercado, eu tenho que dizer para a comuna do meu bairro que eu vou comprar. A gente não sabe o que é isso. Então, a gente nunca experimentou esse tipo de perda de liberdade.
O que está acontecendo nesse momento do Brasil, basicamente, é que a letra fria da divisão de poderes não diz mais nada. Ninguém respeita isso. E é óbvio que esse pacto federativo não funciona, que os próprios poderes já não tem mais parece que não tem mais gana por lutar por isso. De vez em quando eu converso com alguns deputados, tal, e eu falei assim, cara, não está muito claro para vocês que vocês estão perdendo cada vez mais espaço? Daqui a pouco vocês não têm mais o porquê desistir, velho. O que eles falam pra você? Com o deputado específico que eu converso, ele é maluco, cara. Ele não consegue dormir por conta disso. Ele falou que esse tempo atrás estava sendo debatido que se o Congresso não votasse não o Marco Civil da Internet, não, a lei das fake news, o STF legislaria por falta de ação. Isso ainda não saiu da mesa, hein? Eu acho que você está pegando uma temática tão cruenta ainda, que isso ainda está na mesa, porque o plano ainda é de levar isso a cabo. Sim. Está se esperando uma nova configuração de poderes para que isso possa acontecer. Mas olha para você ver como é que é o joguete do tirano. Porque o tirano do século XXI não é o tosco. Esse que é o problema, sabe? As pessoas pensam no tirano como aquele cara que ele senta com o dedo engordurado no sofá e fica apontando o dedo porque ele quer fazer. O cara, ele não consegue fazer conta de dividir na chave, mas ele decide que as pessoas... Não, tirando do século XXI é inteligente, ele sabe onde ele tá pisando e sabe o que ele tá fazendo. Então, quando o Congresso não fala de um assunto, o que se supõe disso com uma mente sã? Que a própria sociedade não demandou debater aquilo. Isso, tá não tudo certo. Não é óbvio. Toca pau e vambora. Ou que não se chegou a um ponto de consenso suficiente para se debater isso amplamente. Tá tudo certo. Não, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, do aborto. O aborto já foi falado tantas vezes, já foi tentado tantas vezes no Brasil, por todas as vias possíveis, inclusive pelo STF, e nunca prosperou. Que quando surge esse debate novo, eu falo assim, cara, mas não é possível. É isso. Não tem como. De novo? Que porra é essa? Antes de falar se é certo ou errado, não vamos nem entrar nesse assunto. Não. Sem julgar o mérito. É cansativo. É isso. De novo. Não vai pra lugar nenhum isso aí. Não, e fizeram se não me engano, o Poder 360 fez uma pesquisa esses dias e mostrou que o brasileiro dos 10 anos pra cá se tornou mais contra ainda. Então, cara, você quer mais o quê? A próxima vez eu acho que tem que vir o próprio Jesus Cristo descendo até e falar assim, chega. Os caras querem fazer igual ela abaixo. Entendeu? Então, assim, quando você se não tem uma demanda social, o Congresso não fala. E é assim mesmo, é pra isso que funcionou. O Congresso é pra isso. Então, veja, isso que eu vou falar, entenda que eu não tô dizendo basicamente que a gente tá numa ditadura, apesar que eu já falei isso também em outros momentos. Tamo sim, você não quer falar, eu falo, nós estamos numa ditadura. Não é um estado normal. Não. Estamos no estado de normalidade eu costumo falar que a gente tá vivendo o momento prévio ditadura, sabe? Aquele momento que você não sabe o que é, sabe? Que você tá pisando naquele terreno, você fala assim, cara... Normal não tá. A gente é de fato uma democracia. E eu vou falar isso daqui a pouquinho, mas só para terminar esse raciocínio, é o seguinte. Quando o Congresso não debate um assunto, e o STF fala o seguinte, já que vocês não debateram esse assunto, eu vou fazer a lei daqui de cima e vai entrar em vigor agora e ponto final, a gente está vivendo, isso é o modelo de uma ditadura. Então, isso é um modelo de ditadura. É o que Stalin faria se tivesse um congresso funcional na União Soviética. Pera aí, os caras não querem falar? Beleza, vem aqui. Deixa eu arrumar um meio aqui. Os juízes, vem cá. Eu quero que faça isso, beleza? Beleza, faz então. Fez, pronto, tá feito. Isso não é ditadura? O Maduro está usando o mesmo judiciário para impedir que pessoas concorram com ele nas eleições. Sim. Não é um uso parecido, parelho. E para fazer uma relação com a França. A França fazia isso. A França pegou magistrados que concordavam com eles durante a Revolução, aqueles que não morreram, obviamente, guilhotinados, e eles usavam esses magistrados para criarem leis que os ditadores queriam, que o Robespierre pedia. Não é à toa. Eu costumo falar que se você é um historiador sincero, você tá com depressão nesse momento no Brasil. Porque você tá vendo acontecer de novo o que já aconteceu muito tempo atrás de novo.